Isso aí é do Minho, né? Boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa aula. Perfeito? Alguém tem alguma pergunta? Não. Então, vamos começar logo, né? Então, hoje é a nossa primeira aula mesmo, de verdade. Ontem foi só a apresentação, tá certo? Por isso que nós já estamos gravando tudo direitinho, tá ok? Como eu disse, a gente vai começar com uma revisão. Todos estão vendo a tela de pré-cálculo, teoria dos conjuntos? Sim. Sim, Sim. professor. Então, vamos continuar. Aqui. Aqui tem o que é um conjunto. Um conjunto é qualquer agrupamento, ajuntamento, qualquer coleção, um sistema ou vários sistemas também é um conjunto, né? Classes, denominações, tudo pode formar um conjunto, tá certo? Ó, por exemplo, aí casas, os lápis de cera, né? A sala de aula, perfeito? Então, depois que você decidir que você quer falar de conjunto, para você representar o conjunto, você pode usar uma letra maiúscula do alfabeto. Perfeito? É assim que você vai falar o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C de tais coisas ou daquelas coisas. Entendeu? Quando eu me referir ao que está dentro do conjunto, a um elemento dele, aí eu vou, em geral, simbolizar por letra minúscula, né? Em geral, a gente usa X e Y, né? Para nos referirmos ao elemento do conjunto, tá? Não importa do que ele seja, tá ok? Né? Uma forma algébrica de escrever o conjunto é essa entre chaves, né? Ó. Aqui dentro podia estar todos os elementos, né? Ou o que está aqui nesse conjunto, que é uma propriedade, perfeito? Uma propriedade que é comum a todos os elementos, né? X tal que X, essa barra aqui significa tal que. X tal que X tem a propriedade P, né? Digamos assim. X tal que X é um mês do ano, né? Aí quem seria o X? O X poderia ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? O X só representa os meses. Como eu não estou escrevendo os meses, eu denomino por X. Entendido a ideia? Tá? Agora aqui tem a ideia de pertinência. O que é isso? A pertinência é uma operação que você tem entre o elemento do conjunto ou não, tá certo? Ó, vê aí, alguém querendo entrar, né? Aí eu tenho que parar para ir lá, para permitir que ele entre. É isso que eu estou lhe dizendo, que se você tiver com o e-mail institucional, eu não preciso fazer essa parada, tá? Mas vamos continuar. Aí, olha só, então, a relação entre conjunto e elemento do conjunto é chamada de relação de pertinência, né? Ó. É aqueles símbolos que você vai usar, o pertence e o não pertence. Se determinado objeto ou coisa, seja lá o que for, é elemento do conjunto, a gente fala que ele pertence ao conjunto. Se ele não for elemento, não pertence ao conjunto. Como eu disse agora há pouco, o X, tal que X é um mês do ano. Né? Então, X podia ser janeiro, fevereiro, março, tá certo? Aí você vai colocar lá. X pertence ao conjunto A, que é o conjunto dos meses do ano, tá certo? Mas quem é o X? Janeiro, por exemplo. Janeiro pertence ao conjunto A. Por quê? Porque janeiro é elemento do conjunto A, tá certo? Por exemplo, se o conjunto A é os meses do ano, aí eu pergunto assim, uma cadeira está nesse conjunto? Aí você vai dizer que não está, certo? E como é que você vai escrever isso? Que a cadeira não pertence ao conjunto A, né? Então, mas aqui a gente vai ter uns exemplos para você ver aí, né? Tenho dois conjuntos aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é formado pelas letras A, E, I, O e U. E o conjunto B é X, tal que X é uma vogal. Ora, se X é uma vogal, o que você vai concluir? Tá certo? O que você vai concluir? Você vai concluir o seguinte: você vai concluir o seguinte, que esse conjunto B, né, vou repetir ele aqui, é igual, tá certo? Ele é igual a é, desculpa aí que eu não sei escrever direito com o mouse, tá? I, O e U, né? Então, esses
são os elementos deste conjunto, tá certo? Estes são os elementos desse conjunto, né? Ó, se x, tal que x é uma vogal, então x pode ser A, E, I, O ou U, perfeito? Como é que a gente usa o pertence? Aí tá aqui, ó. A, né? Ó, o A está dentro do conjunto A. Então, conclusão, o A é elemento de A, mas você não escreve assim. Em matemática, você escreve assim, ó. A pertence a A. Olha aí, novamente, né? Cadê? O colega não entrou mais? Desapareceu, desistiu? Pronto, né? Aí, olha aqui outro exemplo. É elemento de B, claro. Por quê? Porque o B é o conjunto das vogais, né? Está escrito aqui. É X, tal que X é uma vogal. E o E está aqui, né? Então, E pertence a B. Perfeito? Aí, o U pertence a A, né? Claro que pertence a A, porque ó, o U está lá no conjunto A, né? E o A também pertence ao B, né? Então, sempre que você for relacionar um elemento do conjunto com o próprio conjunto, você usa o símbolo pertence ou não pertence, né? Vamos ver aqui o outro caso. O caso do não pertence, né? B, ó, B não é um elemento de A, ele não está aqui, né? Ó, B não é elemento de A, mas como é que você escreve isso em matemática? Usando esse símbolo, né? E lê assim, ó, B não pertence ao conjunto A. Mas significa isso, B não é elemento de A. Perfeito? Aí, ó, B não é elemento de B. Como B é o conjunto das vogais, então lá não tem o B, né? Então B não é elemento do A, então você escreve dessa forma, o B com aquele E cortado, para significar que ele não é elemento do conjunto. Mas quando você for ler, você deve ler assim: B não pertence a A. E o que segue aqui é apenas exemplo disso, né? Alfa, a letra grega alfa, não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque no conjunto A só tem vogais do alfabeto latino. Mesma coisa no B. Então, o alfa também não pertence a B. Então, dessa forma, é que você usa o pertence e não pertence. Sempre que você quer relacionar elemento com conjunto, tá certo? O que é um subconjunto? Ora, um subconjunto é um conjunto também, né? Não esqueça disso. É um conjunto cujos elementos, né, todos os elementos, também pertencem a um outro conjunto que pode ser igual ou maior que ele, perfeito? Olha aqui no esquema. Então, ó, o A, que é esse pequenininho roxinho aqui, ó, é subconjunto do conjunto B, né? Ó, tá certo? Mas tanto o A quanto o B são conjuntos, né? Como o A é menor e está dentro do B, a gente fala que ele é subconjunto do B, tá certo? Essa é a ideia, a definição de subconjunto, tá ok? Bom, com os subconjuntos, né, a gente cria uma outra relação, que é a chamada relação de inclusão, onde a gente vai usar os símbolos, esse símbolo aqui, né, ó, ou esse símbolo aqui, ou cortado, né? Vamos já ver o significado de cada um. Se um conjunto A é subconjunto de um outro conjunto, digamos um conjunto B, ó, como está aqui no desenho, o A é subconjunto do conjunto B. Aí a gente pode fazer a seguinte expressão, né? Ó, A, aí esse símbolo B significa que A está dentro do B, mas você vai ler assim: A está contido em B, tá certo? Dizer isso é o mesmo que dizer esse outro aqui, ó, B com esse símbolo A. Significa o seguinte, que B tem dentro dele, né? Quer dizer que o B abriga dentro dele o conjunto A. Mas como é que você lê em matemática? B contém, né? Contém nele o conjunto A. Perfeito? Então, é isso daqui, né? Opa, vamos voltar aqui. Alguma pergunta até aqui? Não, tá ok. Perfeito. Então vamos continuar. Tá? Então esse símbolo significa estar contido, quer dizer que o conjunto à esquerda está dentro do conjunto que está à direita, né? Esse símbolo significa não estar contido, quer dizer que o conjunto aqui da esquerda ou não está dentro do da direita ou tem pelo menos um pedaço dele fora, né? Aí ele não está contido. E aqui é a mesma coisa que contém, olha só. A ideia é a seguinte: na parte aberta, você sempre coloca o conjunto maior. Por isso que aqui nesse outro caso, ó, o B ficou do lado esquerdo, porque o B é o conjunto maior, tá certo? E o A é o conjunto menor. A parte aberta sempre fica para o conjunto
maior. Então, você pode ler de qualquer jeito. Ó. A está contido em B, ou se você quiser ler ao contrário, B contém o A. Perfeito? Né? Que é o caso aqui do lado, só que escrito dessa outra forma. Então, é isso daí, né? Aqui, ó. Se um conjunto A é subconjunto do B, ou seja, o A está contido em B, né? Ó, isso significa o seguinte, que qualquer elemento, né? Para todo elemento X, onde X está no conjunto A, então, com certeza, esse X também será elemento do conjunto B, né? Ó, aqui tem uns símbolos matemáticos diferentes. Esse aqui significa se, somente se. E esse aqui significa implica ou então, né? Os dois têm significados diferentes, né? Ó, eu vou fazer aqui para você ver. Olha só. Vamos pensar assim, ó. Isso aqui é uma afirmação. E isso aqui, ó, é a consequência da afirmação. Oi? Oi? Tem como você dar uma voltada lá para me ver rapidinho? Fazer o quê, Voltar menino? Se eu voltar um pouco esse conteúdo, hein? É aí. Sim. Vou anotar aqui. Tranquilo, tranquilo. Tá. Então, são duas afirmações, né? Isso aqui está dizendo o seguinte, ó. Essa seta nos dois sentidos significa o seguinte: quando tiver nesse sentido aqui, ó, significa o seguinte, que essa afirmação sendo verdadeira, então a gente conclui que essa outra também é verdadeira, perfeito? Tá ok? Então, ó, A está contido em B significa o seguinte, que todo elemento X, que se for elemento de A, então, né, então, ou implica, também será elemento de B, tá certo? Mas ela também funciona se você ler no sentido inverso, né? Olha aqui, ó. Se você ler no sentido inverso, também funciona. Por isso que a seta está em dois sentidos. Se você ler assim, ó. Se você sabe que todo X é elemento de A, então X é elemento de B, isso significa que o A está contido em B. Perfeito? Ela é verdadeira nos dois sentidos. É isso que significa, né? Diferente dessa aqui, ó. Agora olhando só para isso aqui agora. Só para isso aqui. Essa aqui, ó, só é verdadeira nesse sentido. No sentido contrário, não é, né? Ó. Como o A é subconjunto de B, o A está contido em B, então se X pertence a A, então, ó, X também pertence a B. Mas o contrário não é verdade, né? Vou fazer aqui um desenhozinho para você ver que o contrário não é verdade. Digamos que esse conjunto maior é o B. E esse conjunto menor é o A. Claramente, qualquer coisa que está aqui dentro do A também está dentro do B. Alguma dúvida? Ótimo. Não dúvida, professor. É por isso que ele é subconjunto do B, né? Professor? O contrário... Oi? Rapidinho, o que significa, o que é esse símbolo aí, esse azinho de cabeça para baixo? Ah, aqui significa para todo ou qualquer que seja. Para todo X ou qualquer que seja o X, se X pertence a A, então X pertence a B também. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que todos os elementos do A também são elementos do B. Perfeito? Beleza, obrigada. Tá. Agora, voltando aqui, ó. Para você ver que a seta não está nos dois lados, porque o contrário não serve. Ó. Se você pegar elemento do B, se você pegar qualquer elemento aqui, ele está no B e também está no A, né? Ó, se você pegar aqui dentro, deixa eu mudar aqui o ponteiro, eu acho que vocês não estão enxergando. Se você pegar qualquer elemento aqui dentro, ó, melhor, se você pegar qualquer elemento aqui dentro, ele está no B e, com conclusão, está no A, tá certo? Mas se você pegar um elemento aqui fora, ele está no B, mas não está no A. Por isso que a seta ao contrário não serve. Diferente da seta, no sentido que está, todo elemento de A também é elemento de B. Ó. Todo elemento X de A também é elemento de B. Tá certo? O contrário não serve. Né? Todo elemento X de B é elemento de A? Não, claro que não. Alguns até são, os que também são elemento de A, mas tem outros aqui fora, ó, que não são. Por isso que a seta não funciona no outro sentido, tá bom? Então vamos continuar. Tá certo? Aqui, ó, eu estou só repetindo a mesma coisa, porque não lembra que eu falei que tem o mesmo significado? A parte aberta fica para o B. Então, você pode ler assim, ó, lendo da direita para a esquerda. A está contido em B. Lendo
Melhor, lendo da direita para a esquerda. A está contido em B. Ou lendo da esquerda para a direita. B contém o A. Tem o mesmo significado porque realmente é a mesma coisa. Agora o seguinte, o que significa o A não está contido em B? Tá certo? Ó, tem dois jeitos do A não estar contido em B. Eu vou escrever aqui e depois eu vou explicar o que está aí depois da setinha para os dois lados, né? Ó. Imagina o seguinte, pode ter essa situação. Primeira situação, o A, claro que não está contido em B, ele está fora do B. Alguma dúvida? Mas pode ter também essa outra situação aqui, ó. Esse é o conjunto A. Vamos lá. E esse é o conjunto B. Perfeito? Nesse caso, o A também não está contido em B. Por quê? Porque só uma parte dele está no B. A outra parte não. Alguma dúvida aí? Professor, o que significa esse é ao contrário aqui? Calma, eu falei que já ia explicar. Primeiro, estou perguntando se você entendeu os meus desenhos, para dizer que o A não está contido em B. Sim, sim, sim. Tá, perfeito. Agora o seguinte. Então, o que significa o A não estar contido em B? Significa o seguinte, existe, né? Esse símbolo significa existe um X, né? Um elemento, né? O X simboliza qualquer elemento. Um elemento que está em A e que, ao mesmo tempo, não está em B. Perfeito? Então, ó, esses dois casos simbolizam essa ideia, né? Ó, no primeiro caso, aqui, ó, tem que existir pelo menos um, né? Ó, aqui tem mais que um. Todos os elementos de A não pertencem a B. Aqui, ó, tem até alguns elementos de A que pertencem a B, mas aqui fora tem elementos que estão no A e que não estão no B, que já simplifica esse negócio aqui, ó. Para que um conjunto não esteja contido no outro, é necessário que tenha elementos dele que não esteja no outro, né? Pode até ter alguns, mas não pode ser todos. Tá? Diga aí. Oi? Bom, não vai fazer mal. Quase que caiu a internet aqui. Ah, tá bom. Quer que eu repita? Se der possibilidade de repetir, hein? Tá. É a partir dessa parte aqui do existe, né? Os desenhos já estavam tudo ok, não é isso? Isso. Tá, então aqui, ó. O que está escrito aqui é exatamente o que eu desenhei, ó. Existe elementos em A, né? Elementos X em A, que não é elemento de B. Perfeito? Ó. No primeiro caso, ó, todos os elementos do A não são elementos de B. Se são todos, então realmente existe. Aqui não, ó. Tem uma parte dos elementos de A que estão em B, mas tem uma parte aqui, ó, dos elementos de A que não estão em B. Então, ele não está contido. Então, existe algum elemento no conjunto A, né, que não está no conjunto B. Perfeito? É isso que é a ideia aí do que está escrito depois, né? Ó. E esse símbolo aqui significa existe. Perfeito? Continuando. Tá, deixa eu apagar aqui, que tem uma consequência aqui que é interessante. Que tem tudo a ver com o que eu disse aí no final. Tá, vamos voltar aqui. Ó. Agora, devido a isso aqui, ó, tem que ficar bem explícito e entendido. Para que um conjunto não esteja dentro do outro, tem que ter algum elemento no primeiro que não esteja no segundo, que é o que está dizendo aqui, tá certo? Tá. Aí, devido a isso, tem essa consequência aqui, ó. O conjunto vazio está contido em A para qualquer conjunto A. Perfeito? O conjunto vazio está contido em A para qualquer conjunto A. Alguma dúvida? Alguma pergunta nisso? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Por quê? Porque para ele não estar contido em qualquer conjunto, no A, por exemplo, né, era necessário que ele tivesse algum elemento que não estivesse no A, como diz aqui, né? Ó. Mas ele não tem nenhum elemento. Então, o conjunto vazio, a gente sempre considera que ele é subconjunto de qualquer conjunto, ele está contido. Perfeito? Alguma pergunta?
Alguma pergunta? Olha esses dois conjuntos, o A e o B. O A é X, tal que X é uma partícula do universo. E o B é X, tal que X é um próton. Tá certo? É próton, né? Na verdade, são todos os prótons, né? Eu lhe pergunto, qual desses dois é o maior? O A. O B está contido no A? Sim. Tá. Perfeito. É isso. O B está contido no A. Por quê? Porque o próton é uma partícula, e aqui tem todas as partículas que existem no universo. Então, o B está dentro do A. Então, o B está contido em A, ou o A contém o B, né? A mesma coisa, né? Tá certo? É isso. Só para vocês estão entendendo tudo. Excelente. Agora, igualdade entre conjuntos. Olha esse aqui. A é igual a A é IOU e B é igual a X, tal que X é vogal. Né? Esses conjuntos são iguais ou não? São Sim. iguais. Sim. Tá, eu posso dizer que o A está contido no B? Sim. E posso dizer que o B está contido no A? Sim. Sim. Pois é. Toda vez que você tem dois conjuntos e você consegue dizer que o primeiro está contido no segundo e o segundo também está contido no primeiro, é porque eles têm que ser obrigatoriamente iguais. Perfeito? É isso que caracteriza a igualdade, né? Não tem nenhum maior que o outro, né? Aqui não dá nem... Não, vou colocar aberto para o lado do maior. Aqui tanto faz, né? Porque eles são exatamente do mesmo tamanho. O A está contido em B e o B está contido em A. Isso só ocorre se eles forem iguais. Na verdade, essa é a definição de igualdade. Dois conjuntos são iguais se somente se o primeiro está contido no segundo e, ao mesmo tempo, o segundo está contido no primeiro. Tá certo? Aí eles são iguais. Tá ok? Propriedade da inclusão. Ó, devido ao que nós falamos agora há pouco, né, a primeira propriedade da inclusão, do estar contido ou não estar contido, é que nós chamamos de reflexividade. Todo conjunto está contido em si mesmo, né? Perfeito? Por causa da definição. Tá certo? Antissimetria, que a gente acabou de falar. Se o A está contido em B e o B está contido em A, então eles só podem ser iguais. Perfeito? A transitividade, o que significa isso? É assim a transitividade. Tu tem três conjuntos. Aí tu sabe que o primeiro está contido no segundo. E o segundo está contido no terceiro. Conclusão. O primeiro também está contido no terceiro. Perfeito? Ó, o A contido no B e o B contido no C. Então, conclusão. O A também está contido no C. Perfeito? Alguma dúvida? Excelente. Muito bom. União. Aí você já sabe o que é a união. Lembra do que é a união? A união entre dois conjuntos é um conjunto formado por todos os conjuntos de um e todos os conjuntos do outro, né? Todos os conjuntos. Todos os elementos de um e todos os elementos de outro, tá certo? Olha só. Né? Digamos o seguinte, que tu tinha um conjunto A e um conjunto B, tá certo? Aí tu formou a união deles e deu esse conjunto, né? Aqui, ó, tá todos os elementos de A e todos os elementos de B. Tu consegue dizer exatamente quem são os do A e quem são os do B? Não. Não dá, mas eles estão aí, né? Todos eles estão aí. Então, ó, como é que você responderia essa pergunta? Verdadeira ou falsa? Acho que é verdadeira. Acho que também é verdadeira. Tá dentro. É, que é uma união entre os dois. Falsa. Lembra do que nós acabamos de dizer? A gente sabe que todo mundo do A está aqui e todo mundo do B está aqui. Mas tu sabe dizer quem são os elementos do B e os elementos do A? Não. Pois é, por isso que a resposta é falsa. -3 pertence a A? Na verdade, pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu não sei. Então, não posso dizer que é verdadeira. Entendeu por que eu não posso dizer que é verdadeira? Tá certo? Não é que essa afirmação ela não está certa, não é porque ela está completamente errada, é porque eu não consigo dizer se o -3 é elemento do A ou do B. Perfeito? Mesma coisa aqui, ó. Eu não consigo dizer se o -3 é do A ou do B. Ou ele está no A ou ele está no B. Ele está em um dos dois. Mas eu sei em qual ele está? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não estou vendo aqui quem é o A e quem é o B. Eu estou vendo só a união deles. Perfeito? Entendido? Tá, vamos seguir. Ó, aqui o esquema da união.
Tu tem o conjunto A e o conjunto B. Aí tu vai unir os dois. Aí quando tu unir os dois, dá todo mundo do A mais todo mundo do B. Tá certo? Isso é união. Tá ok? Vamos lá, seguir, ó. Aí a ideia é assim, ó. A união entre A e B, ó, escrevendo em matemática, é X, tá o quê? X é elemento de A ou elemento de B, que é o que eu falei agora há pouco, né? Tá certo? E a interseção, lembra o que é a interseção? Alguém lembra? Interseção, ó, diferente da união, é assim. São todos os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Não pode estar só em um ou só no outro. O cara, para estar na interseção, ele tem que estar tanto no primeiro conjunto quanto no segundo, né? Tá certo? Então, ó, se a interseção B é esses elementos, agora aqui sim eu tenho certeza. Esses caras têm que estar ao mesmo tempo no A e no B. Porque senão eles não estariam na interseção. Tá certo? Aí, ó. Agora, isso aí é verdade. E isso aqui também. Por quê? Porque ele tem que estar nos dois para que esteja na interseção. Diferente do anterior, que ele podia estar em um ou em outro. Aqui não. Ele obrigatoriamente tem que estar nos dois para poder estar na interseção. Aí é por isso que a interseção é só esse pedacinho aqui, ó. Você concorda que a interseção é só esse pedacinho aqui, ó? Porque esse é o único pedacinho que está no B e no A ao mesmo tempo. Vamos pintar ele. Perfeito? Alguma dúvida? Ó, essa parte é a única parte que está nos dois, ó. O que ele escreveu aqui, ó, tá todo mundo aqui dentro. Tá no A e no B ao mesmo tempo. Tá certo? E é o que diz a definição. O cara tá na interseção quando ele é elemento de A, ou seja, ele pertence a A, e também é elemento de B, ele pertence a B. Tá certo? Agora, a diferença. A diferença aqui é um pouquinho mais delicada. Não é difícil, é só um pouquinho mais delicado. A diferença, a ideia é a seguinte, é o que é mesmo. Por exemplo, tu tem assim, ó, 5 menos 2 é quanto? 3, né? Aí tu fala, a diferença entre o 5 e o 2 é 3. Ou seja, são partes do 5 que não tem o 2, né? São 3 partes. Não é verdade? Com o conjunto é a mesma coisa. Tu tem 2 conjuntos. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? São os elementos do primeiro que não tem no segundo. Perfeito? Aí, ó, por isso que se ele perguntar aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 1 e 2 é a diferença entre A e B, então todo mundo aqui está no A, mas não está no B. Por quê? São esses elementos que tornam o A diferente do B, né? Que extrapolam o B, tá certo? Então, com certeza, o menos 3 está em A e o menos 3 também está em B. Tá certo? Aí a ideia é essa daqui, ó. Tá aqui a definição. X é elemento de A e X não é elemento de B. Tem que ser elemento só do A. Não pode ser elemento do B. Ou seja, se tiver algum cara na interseção, ele não está nesse conjunto. Tá aqui, ó. Tá vendo que tá escrito na interseção? Ó? São só os elementos do A que não fazem parte do B, ó. Porque esse pedacinho aqui, ó, este pedacinho aqui também tem elementos do A aqui nesse pedacinho, né? Ó? Mas eles não estão na diferença porque eles também estão no B, né? A diferença é formada só por elementos do conjunto A e que não estão em B. Tá certo? O que é o complementar de um conjunto, né? Eu vou pular isso aqui para a gente chegar logo no que é o complementar. É melhor, nós vamos ver um exemplo do complementar para a gente chegar aqui. Eu acho que vai ficar melhor se nós vermos um exemplo. Tá. Imagina o seguinte, que tem um conjunto A, que é um conjunto grandão. Aí tem o conjunto B, que é um conjunto menorzinho, mas está contido no A. Alguma dúvida que ele está contido no A? Perfeito? Ele está contido no A. Agora, olha só. Então, vamos lá. É aqui, ó. Eu quero calcular quanto é que é A menos B. Pelo que nós vimos na tela passada, é tudo do A que não está no B. Então, você concorda que é essa parte aqui, ó? Eu estou marcando? Essa parte aqui todinha
Lembra que é tudo do A que não está no B. Então, é toda a parte de fora do B, né? Tá certo? É toda a parte de fora do B. Alguma dúvida? Gostaria que me respondessem agora. Não. 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 Ah, Isso ok. aqui, ó, é chamado, né, também, e representado por esse símbolo aqui, ó. Pode ser assim, e tem livro que representa assim, ó. Significa complementar de B em relação a A. Perfeito? É necessário que o B esteja dentro do A, né? Na verdade, é uma diferença onde o B é subconjunto, né? Ó. Essa diferença onde o B é subconjunto é chamado de complementar do conjunto B, né? Por que complementar? Porque a parte do B, a parte do A que não inclui o B, é o que falta para o B ficar exatamente do tamanho do A, né? Ó. Então, é por isso que o nome é complementar de B em relação a A. Perfeito? É isso que é o complementar. É tudo que falta nesse conjunto para que ele fique igual ao maior, né? Outra coisa, é necessário que ele esteja sempre dentro do maior. Tá ok? Alguma pergunta aí? Tá, agora vamos ver lá a definição, né? Aí tem isso daqui, ó, né? Vou colocar o Azinho aqui que está atrapalhando ali e vou apagar aquele A dali. Só um minuto. Vamos lá, vamos lá. Tá, agora aqui, ó. Eu quero saber quem é o complementar de A união B. Ora, para que eu tenha complementar, lembra que eu falei que é necessário que esse conjunto aqui, ó, que no caso é o B, esteja contido em um conjunto maior. Então, é necessário que esse conjunto aqui, ó, esteja contido em um conjunto maior. Vou desenhar aqui, tá certo? A situação. Então, eu tenho um conjunto maior, que eu vou chamar de conjunto universo, né? Conjunto U. Aí, aqui dentro dele, tem o conjunto A e o conjunto B, né? A gente já sabe que a união é só juntar o A e o B, né? Aí eu quero saber o complementar dessa união. Ora, é como aqui, ó. Quem foi o complementar do B? Não foi a parte de fora do B? Então, o complementar da união é a parte de fora da união, né? Ó. Então, o complementar vai ser isso aqui, ó. Você exclui apenas a união, né? Você exclui apenas a união, né? Você exclui apenas a união, perfeito? Entendido a ideia aqui, ó, do que é o complementar? Tá certo? Então, ó, o complementar de um conjunto não é nenhum elemento do conjunto, né? Ó? São só o que está fora do conjunto, tá certo? Então, qual é a conclusão aqui, ó? Então, esses caras aqui, ó, estão todos fora, tanto do A quanto do B, né? Ó? Eles não pertencem nem ao A nem ao B. Por quê? Porque o complementar é a parte de fora, né? Ó? Aí, olha aqui, aquela mesma pergunta. Menos 3 pertence a A? Claro que não. Menos 3 pertence a B? Claro que não. Por quê? Porque o complementar é só a parte de fora do conjunto. Tá ok? Alguma pergunta? Tá ok? Tá. Ok, professor. Deixa eu apagar isso aí para não atrapalhar a animaçãozinha, tá bom? Ou seja, o que ele está dizendo é só a parte de fora da união, né? Como a gente já havia visto, tá certo? É todo X que não esteja na união. É isso, não é? Então, continuando.
X é consoante. E X é vogal. Então, o conjunto A é das consoantes e o B das vogais. Perfeito? Tem algum elemento comum? Não. Então, se eu lhe perguntasse a interseção deles, daria o quê? O alfabeto. Hã? O alfabeto. Não. O X. Não, o X... Não, a interseção. Ah, tá. Eu entendi a união. Interseção não daria nada. A união você estaria certa, dá o alfabeto. Vai juntar um com o outro, né? Dá o alfabeto. E a interseção? Uhum. A interseção não daria Seria nada. vazia, professor. Vazio? E vazio, porque não tem elemento Vazio. comum. Perfeito, né? Conjunto vazio. Rapaz, vocês estão muito inteligentes, hein? Gostando de ver, hein? Tá certo? A interseção é vazia, porque nenhuma vogal é consoante, nenhuma consoante é vogal. Ó, alguém falou o X. O X aqui, ele só simboliza o elemento que está aqui dentro. Ele não faz parte. Entendeu? Tá ok? O que, professor? Agora, o conjunto das partes de um conjunto, né? Como é que a gente vai tentar explicar isso, né? Vamos ver aqui. Vamos tentar explicar aqui, né? Eu vou parar de apresentar e vou voltar para a minha tela, que eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Tá. Vocês estão vendo aí a minha tela? Põe a minha tela como principal aí. Sim, professor. Vocês estão conseguindo ver a minha lousa? Sim, Atrás de mim? sim. Todinho, Sim, né? sim. Tá, eu vou escrever nela aqui para vocês verem, para vocês entenderem direitinho o que é o conjunto das partes de um conjunto. Ok? Vamos ver se eu consigo assim. Vamos pegar aqui um exemplo primeiro, né? Acho que com o exemplo fica bastante prático, né? Já entendeu aqui que pelo nome já dá uma pista. São pedaços de um conjunto, né? Tá certo? Digamos assim. Ok? Imagina que o A tem dois elementos. Opa, tá muito pequenininho, acho que vai ficar ruim. Deixa eu apagar direito. Tá muito pequenininho, vai ficar ruim. Deixa eu apagar direito. Vê se você consegue ver aí. O A tem os seguintes elementos: A, B e C. Tá vendo aí? Só Sim. não o conjunto. Eu só quero dois, coloquei três. Só quero A e B. Depois, o próximo exemplo será com três. Tá certo? Tá. Aí, olha aí. Tá vendo o conjunto direitinho? Vamos continuar. O símbolo é esse aqui, ó. Isso aqui significa conjunto das partes de um conjunto. Oi? Boa noite. Eu só teria como mais para a direita, porque não está pegando a imagem completa. Como não tá pegando? Tô vendo aqui completa. É alguma coisa aí no teu. No meu também não dá pra ver, não. Eu tô vendo aqui bem direitinho aqui no meu, ó. Pra mim tá normal também. É alguma coisa aí no de vocês. Vê aí o que Celular, tá a acontecendo. imagem reduz no celular. Ah, vocês estão no celular, é? Eu estou. Tenta colocar a imagem na tela toda, que eu acho que aí aparece, entendeu? Porque a imagem tá bem no meio e ela tá aparecendo tudo, entendeu? Tenta colocar no retrato. Pode ser que isso funcione. No Bota quê? para virar a tua tela. Isso. Olha a aula com ele virado, que senão aí fica maior, você vai conseguir ver. Tá bom? Consegui, obrigada. Tá, deixa eu continuar aqui, ó. Tá, deixa eu apagar de novo. Olha só, o que é o conjunto das partes de um conjunto? Antes de colocar, eu vou olhar o seguinte. Vamos ver quantos subconjuntos eu consigo fazer com esses elementos aqui, ó. Veja bem, eu posso ter esse subconjunto aqui, só com o A, né? Ó. Alguma dúvida que isso aqui está contido em A? Não. Alguma dúvida que esse outro aqui também está contido em A? Não. Ah, então já sei quem é o conjunto das partes de um conjunto. Vai ser um conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis, né? Ó. Então, ó, é esse aqui, né? Ó. Aí entra esse aqui. Falta mais algum subconjunto desse conjunto aqui? O conjunto dos números vazios?
Conjunto vazio? Conjunto vazio? Conjunto vazio. Lembra? O conjunto vazio é subconjunto de todo mundo. O conjunto vazio também está contido em A, não é? Mais algum? Acabou? E o A? Não entraria? Eu acho que sim, professor. Lembra da propriedade reflexiva? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, não é? Então, o A também entraria, né? Isso aqui, ó, é o conjunto das partes. Isso aqui é o conjunto das partes do conjunto A. Perfeito? Ó. Tem 4 conjuntos. 1, 2, 3, 4. 4 subconjuntos de A. Perfeito? Vou fazer um maiorzinho aqui para ver se você descobre algo interessante. Vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar um B aqui, ó, que em vez de 2 tenha 3 elementos. 5, menos 7 e 9. Vamos lá, fazer todos os subconjuntos. Já sei que o vazio é o primeiro deles, né? Perfeito? Já disseram aí. Agora, o próximo é conjunto com um elemento, né? Conjunto com um elemento, eu tenho o 5, o menos 7 e o 9, né? Perfeito? Todo mundo aqui, ó, é subconjunto do B, né? Todo mundo que eu escrevi aqui é subconjunto do B. Tá certo? Então, primeiro, um conjunto sem elementos, que é o vazio, depois conjuntos com um elemento. Mas como são 3, então eu posso formar conjuntos com 2 elementos, não posso? Vou colocar aqui do lado, para não ficar muito embaixo. 5 com menos 7 e 5 com 9. Tem mais algum com 2 elementos? 7 e 9. E 7 não, que não tem 7. Menos 7, menos 7. Menos 7 e 9, perfeito. Mais algum? Ou já esgotou todos? Hã? O próprio B? O próprio B, né? Ó, conjunto com nenhum elemento, com um elemento, conjuntos com 2 elementos e conjunto com 3 elementos acaba, né? Não pode ter com 4, mas só tem 3 elementos. E o próprio B, perfeito? Então, o conjunto das partes, né? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Vou já fazer, né? Então, o conjunto das partes do conjunto B é esse conjuntão grandão aqui, né? Ó, que eu vou escrever agora aqui, ó. O conjunto das partes do conjunto B é formado pelos seguintes conjuntos: o vazio, o conjunto só com 5, o conjunto só com menos 7 e o conjunto unitário só com 9. Tá certo? Depois, o conjunto só com 5 e o menos 7, o conjunto com o 5 e o 9, e o conjunto com o menos 7 e o 9, que a colega bem falou agora há pouco, né? E o último, que é o próprio B, e fecha aqui o conjunto das partes, né? Olha aqui, ó. Quando tinha 2, deu 1, 2, 3, 4. Quando tinha 3 elementos, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dá para concluir alguma coisa? Professor, tem uma pergunta. Pergunte aí. Por que o vazio está contido no B? Porque o vazio é subconjunto de todo mundo, de qualquer um. Lembra que a gente falou agora há pouco? Sim, entendi. Perfeito? Né? Porque assim, para que um conjunto não esteja contido no outro, ele tem que ter algum elemento que não tenha. Como o vazio não tem elemento, ele está contido em qualquer um que você imaginar. Perfeito? Não importa, ele está contido em todos. Por isso que ele é subconjunto do A e também do B, de qualquer conjunto que você criar. O vazio é sempre subconjunto dele. Tá certo? Agora, olha só, que coisa interessante, né? Veja bem, esse aqui tinha 2 elementos, e aqui, ó, no conjunto da parte, deu 4. Esse aqui que tinha 3 elementos, no conjunto das partes, deu... Tá vendo 8 aqui embaixo? Sim. Você consegue perceber que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Sim. E 8, como é que eu posso escrever?
4 Dois ao elevado a Que tal 2 ao 2 elevado a cubo? terceiro. Que tal 2 ao cubo? Não fica melhor? Sim. Isso. Perfeito? Você está vendo o que é o expoente? O número de elementos do conjunto original, né? Então, ó, se você tivesse um conjunto que tivesse 4 elementos, quantos subconjuntos você conseguiria fazer? 16? 16. 16. Exatamente isso, né? E não esqueça disso, porque eu não vou escrever isso em nenhum lugar. E posso pedir, tá bom? Não esqueça. Vamos continuar com a nossa apresentação agora, né? Vamos lá. Ficou bom na lousa, né? Não ficou muito ruim, não, né? Ficou bacana. Bom, então vamos lá. Então, é isso que eu acabei de falar. É todo x, tal que x esteja contido em A, né? Aí veja que o x está maiúsculo. Por quê? Porque aqui não se trata de elementos, e sim de conjuntos, né? Tá certo? E aqui o que a gente acabou de fazer com o 5, o menos 7 e o 9, aqui ele colocou com ABC, né? É conjunto, você pode colocar o que você quiser dentro dele. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para o ponteiro normal, que eu não estava mais enxergando o ponteiro. Tá? Vamos seguir aqui. Ó. Você pode dizer que isso aqui pertence a A? Hã? Lembra que pertence tem que ser elemento e conjunto. E aqui não é elemento e conjunto, é conjunto com conjunto. Então, aqui tinha que ser está contido ou não está contido, perfeito? Entendido a ideia? Né? O correto é esse aqui, ó. AB está contido em A. Perfeito? Tá ok? Então, aí, ó, isso encerra a nossa aula de hoje. Tá ok? Isso encerra a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui. Ok? Foi rapidinho aqui, porque é para não demorar. Parar a apresentação. Pronto. E... Bom, boa noite, colegas. Aqui a gente encerrou a aula de hoje. Professor?